Bom dia, A paz. hoje é dia 25 de agosto, mês 8 de 2025, no calendário aqui da Terra, né? No calendário celestial é o primeiro dia de Elu, né? Então, vamos aprendendo e vamos gravando isso na cabeça porque é muito importante, é uma mudança de direcionamento. É o último mês da temporada de verão. A bênção sobre esse mês vem da tribo de Gad. Gad, É. que é a tribo mais capacitada do ponto de vista militar, vamos dizer assim, né? São os guerreiros mais fortes e corajosos, dito na palavra, né? Então, eles eram reconhecidos por conseguir, né, atravessar o Jordão na cheia. E quem tá aí prestes a colocar o pezinho na terra prometida, né, não pode fugir do Jordão, não. Fiquem alertas, né? Porque quando a gente está no final, é onde o inimigo intensifica os seus ataques, né? E muitas vezes os ataques não são aqueles que a gente acha que, nossa, estamos numa guerra, ele vai atacar, vai jogar alguma coisa. Vai ser descarado, né? Não, ele vai ser sutil e aos nossos olhos do que deveria vir de um inimigo distorcido. Porque muitas vezes a gente é enganado por propostas que parecem vir do Pai, mas que foram direcionadas pelo inimigo com a intenção de derrubar. Uma armadilha. Uma armadilha, né? Então a gente tem que estar muito alerta. Então, assim, eu vou começar a ler a partir do capítulo 38, mas eu tô sentindo que é para ir lendo, entendeu? Então vamos ver até onde ele nos leva, certo? Porque do que nós estamos dizendo, né, o capítulo 37 disse da história inicial de José. Né? Nós estamos no livro de Gênesis, né? Só para ressaltar. E o capítulo 38 já é a sequência de quando ele foi vendido pelos irmãos. O capítulo 38 ele fala, ele deixa um pouquinho José de lado e fala de Judá, que é o irmão dele, tá? Mas depois ele retoma lá falando sobre José na casa de Potifar, porque ele, né, depois que ele foi vendido, ele foi parar lá. Posso começar? Então, capítulo 38 do livro de Gênesis, versículo 1. Bom dia, Thales. Bom dia, meu irmão. Meu amigo, o estoque de café tá em dia. Entendeu? Tá faltando um monte de coisa, menos café. Então aparece aí, né? Amados. Então diz assim: por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua, e Judá casou com ela. E ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ele tá dando risada. Vou aí. Tipo, até ano que vem a gente... né? Talvez ele apareça. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ele deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão, assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que seu irmão tenha descendentes por meio de você. Era da cultura antiga, né? Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu.
Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Isso é de um, a gente não entende até se aprofundar na Bíblia, né? Mas para o Senhor desperdiçar a energia vital é pecado, né? Então o Senhor ele ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Ira, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora, e disse: você quer ir para a cama comigo? E ela perguntou: quanto é que você me paga? Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Tá bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. E Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estavam a prostituta que costuma ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: eu não encontrei a mulher, e os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher? E passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas eu não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: esse saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Pérez em hebraico quer dizer abrir caminho. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão. E ele recebeu o nome de Zera. Zera, esse nome parece estar relacionado com uma palavra hebraica que quer dizer vermelho. Isso aqui foi uma sequência de loucuras, né?
o pai não cumpria a palavra dele por medo do filho morrer. Mas por que os outros dois faleceram, né? Por escolhas deles próprios. E aí a gente vai lá no Novo Testamento, onde os fariseus perguntavam para Jesus, né, se um homem que tem outros irmãos casar com uma mulher, e aí ele morrer e todos morrerem, não sei o que, e casar. Então é um ensinamento cultural de como era a sequência da hierarquia na família, né, naquele tempo. E ela, com receio de nunca gerar, né, que isso era terrível para as mulheres também, ela de fato agiu como uma prostituta, né? Mas se ele não se metesse a querer sair com uma prostituta, também não teria pecado. Né? Você Então, vê que é um abismo que leva a outro abismo, né? e tudo dentro de uma família prometida por Deus, que seriam as tribos do povo dele, Exato. né? Então, por hoje é isso. Por hoje é isso. Então é aquilo. Temos que tomar cuidado com tudo que a gente realiza, como a gente estava falando no início. Tem muitas promessas, sabe? Mas não é porque as promessas estão demorando para acontecer que Deus esqueceu delas. Nós estamos sendo provados, né? E a prova aqui é que Judá é uma das grandes tribos lá na frente. Leão de Judá. Detalhe, o primeiro filho de uma viúva com seu cunhado era considerado filho do seu marido falecido. E você vê que tem uma treta, né, dos bebês para quem é que nasce primeiro. Sim. Um deles coloca a mãozinha para fora, a parteira vai lá, amarra a fitinha vermelha, aí depois o outro pegou, né? E passou na frente, e aquele que estava com a fitinha que acabou nascendo depois. Então, de fato, quem nasceu primeiro, que aqui no caso foi o Perez, né? É que era considerado descendente, né? Do primeiro filho. Do primeiro filho, e não o segundo, sendo que não foi com o cunhado, foi com o próprio sogro, o que também não é bem visto aos olhos de Deus. Não. Muito pelo contrário, é uma abominação, né? E são gêmeos. Jacó era o quê? Também. Gêmeo. E deu treta dentro da barriga. Ou Você vê? seja, Vai repetindo o padrão, né? temos Então, que quebrar os altares. É o momento da gente refletir e pedir discernimento a Deus para quebrar os altares construídos por nós e por nossos antepassados, para não deixar que esse círculo ou ciclo vicioso passe de geração a geração, para que a gente não repita os mesmos erros. Assim, nunca vai ser os mesmos, vão ser parecidos e numa proporção pior. Então, que a gente tenha essa sabedoria de Deus, peça ajuda a Jesus e o discernimento do Espírito Santo para que a gente possa fazer isso no tempo certo. Por isso que a gente no início falou, estamos no dia tal, né, do mês tal, do calendário que nós seguimos aqui, mas o calendário celestial é outro. Então a gente precisa tomar cuidado e se posicionar dentro do calendário celestial para pedir as coisas no tempo certo, porque o inimigo distorceu até o calendário para que quando a gente peça as coisas, a gente peça fora do tempo correto. E assim, tem algo que se repete aqui, que é a questão de tomar decisões sem consultar a Deus. Né? Então, o primeiro filho casado com Tamar, o Senhor recolheu porque ele era um perverso, né?
Aí o segundo filho, ao invés, por egoísmo de, não, eu vou engravidar ela, mas o primeiro filho não vai ser meu, vai ser, né, do outro. Então Aí ele eu não desperdiça. tô consultando Deus, eu tô consultando meu ego quando tomo uma decisão desse tipo, né? E aí o Senhor também recolheu, como quem disse, você está trapaceando a mim? É isso mesmo que você está fazendo? E aí, a outra decisão sem consulta de Deus foi do próprio Judá, no sentido de ouvir mais o medo dele, né, do que o Senhor. Porque ele poderia falar do Senhor, vai acontecer o mesmo com Selá, né? Como que eu cuido do Selá de uma forma diferente que eu não cuidei dos outros dois, para que isso não se repita, né? E não foi o que Judá fez. E aí ele acaba que assim, Selá não se envolveu com Tamar, né? Mas aconteceu algo pior. E porque o pai não cumpriu a sua palavra, a mulher vai e trapaceia, né? E ela danada, né? Ainda pegou os objetos dele para provar que era ele. Sim, porque ela sabia de consequências desse tipo, a mulher seria apedrejada. Mas a consequência aconteceu por quê? Porque ela sabia que aquele sogro ou o homem tinha práticas erradas. E ele dava o exemplo para os filhos. Tipo, ela devia saber que ele saía com prostitutas, então ela se fez passar por uma. Agora, foi o que você começou a falar, que você falou logo no começo do vídeo, né? Da gravação, que nesse período de reta final, o inimigo vai criar armadilhas que vão parecer assim, sabe? Maravilhosas. Prazerosas. E, no entanto, o que aconteceu com o Judá? Exatamente isso, Caiu numa armadilha. Para ele era comum sair com prostituta, né? E aí ele vai, cai numa armadilha dessa, ainda durante um período achou que estava livre até de ter que pagá-la, porque não foi encontrada. Passa um tempinho, então apareceu grávida, né? Aí ele julgou errado dizendo, se ela fez isso, ela não esperou o tempo que eu determinei, não é o tempo dele. Exatamente, achando que ela tinha se deitado com outros, né? E foi com ele mesmo. Então Deus permite muitas coisas, aí vem aquele negócio que muitos falam, por que Deus deixou? Deus é tão mau assim? Não. Ele respeita seu livre-arbítrio. Nós somos maus. Nós temos atitudes erradas, nós temos vícios errados. Sem consultar. Sem consultar. Desobedientes e orgulhosos, prepotentes, né? Achando que a gente pode fazer o que quiser e ele não está vendo nada. E a hora que ele esfrega na nossa cara dizendo, eu sei de tudo, não tem o que fazer. Exato. Né? A não ser duas coisas. Ou virar para ele ser sincero e falar, não, eu gosto disso e eu não vou andar com o senhor, assim como o povo desobediente falou para os profetas, eu faço isso sim. E aí Deus falou, então chegou. Eu só queria que você verbalizasse aquilo que eu já sabia. Eu conheço o seu coração, como está escrito. Conheço o seu coração melhor que vocês. Né? Eu só queria que você verbalizasse para assinar o termo de quando cair, não vai ser porque eu fui injusto. Não, porque a justiça dele é predominante, é sábia. Agora tem uma coisa importante aqui no versículo 26, que foi um lapso de consciência de Judá, né? Que ele fala, peraí, ela tem mais razão que eu. Pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas eu não cumpri minha promessa. Então, aquela questão do arrependimento, né? E por que a gente entende que ele teve arrependimento sincero? Porque a Bíblia diz, e nunca mais teve relações com ela. Nunca mais. Então, quando de fato nós tomamos decisões por nossa própria conta e risco,
sem consultar a Deus. A gente, né, tá arcando com as consequências e o arrependimento sincero leva a gente a nunca mais fazer aquilo. É diferente do remorso. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? O remorso é quando eu tenho ali uma questão de vergonha por conta de uma questão social. Eu não quero ser julgada por outras pessoas, o que vão falar de mim é uma questão externa, né? E aí eu passo um tempo sem aprontar, depois eu caio de novo, né? Isso é o remorso. Agora, o arrependimento, ele é interno. Eu nunca mais vou fazer isso com Deus. E Senhor, peço a sua força para que realmente eu não caia mais nisso. Então, a gente não sabe aqui se nunca mais ele saiu com prostitutas, mas na hora dele ele não tocou mais, né? Então, é importante ressaltar aqui essa parte. E, assim, para mim, o ponto alto, né, dessa história que está no meio da história de José, a gente vai entender em algum momento por quê, né? Porque faz parte do contexto familiar. O ponto alto é realmente o cuidado que a gente tem que tomar com as decisões que a gente toma sem consultar o Senhor, porque um abismo leva ao outro. Estou sendo repetitiva, mas é importante. Um abismo leva ao outro. Tá. E assim como a frase, né, queria relembrar porque ele soprou aqui, né? Jesus sempre dizia: vai, não peques mais. Não é não peques mais de tudo. A Júlia, linda. O vai, não peques mais eu te perdoo daquele pecado. Não o repita, porque você já sabe que aquilo é errado, você se arrependeu, pediu perdão e Deus, Jesus, te perdoou. Mas quando você repete, não tem segunda vez. Né? Então, eu creio aqui, no meu entender, que nunca mais foi o nunca mais mesmo, porque ele já era viúvo e ele não tinha necessidade de dar exemplos, inclusive agora para os netos, porque passou muito tempo, um filho já estava com idade para casar, aí morreu porque estava andando em caminhos errados. O segundo filho já estava em idade para casar, casou e fez besteira e morreu. O terceiro ainda não tinha idade e quando ele teve idade, o pai ficou com medo de perdê-lo. Então, se neste período todo ele tinha esta prática, Deus esfregou na cara e falou: eu sei de tudo. Ou você se arrepende ou você vai perder a promessa. E Judá, com isso, pôde ser chamado de o Leão de Judá. Nossa, tá uma coisa aqui na cabeça. Deixa eu lembrar. Gente, depois dos 40, a memória lá já não é mais a mesma coisa, né? Eu vou chegar lá. Tá, então não era importante. Mas é isso. Se lembrar, a gente reforça. Exatamente. Obrigada por quem entrou aí, estava assistindo, né, ao vivo, vamos dizer assim. Ter uma palavra de Deus logo no início do dia é essencial para a gente, né, poder refrescar a memória das coisas que a gente tem que fazer. Sempre que a gente... A Júlia está aqui online assistindo, é minha madrasta. E ela é testemunha. Meu pai sempre falou: quem obedece não erra, né? Então, por mais simples que seja, sabe, uma decisão, consulte o Senhor, sabe? Porque é exatamente na simplicidade, no detalhezinho que o inimigo pega a gente, entendeu? Então, vou fazer uma escolha de comprar um produto diferente, vou sabe, vestir a roupa do dia, entendeu? Não interessa. Conversa com ele, esteja em intimidade com o Senhor 24 horas por dia. Quanto mais você conseguir, melhor. Porque depois não adianta jogar nas costas dele, como o Ralph estava explicando, né? Tipo,
Papai do céu, né, não foi malvado comigo. Não, meu. Ele é justo. Né? Ele é amoroso, mas ele é justo. E ele te dá a liberdade. Exato, ele te deu a liberdade e respeitou a sua decisão. Você sabe das consequências dela, ele não vai te livrar disso. Entendeu? Até por te amar, ele respeita para que você, né, possa aprender com aquilo. Porque o seu aprendizado também não serve só para você, mas para todas as gerações, né? Certamente isso que Judá fez de estancar o sangue, sabe? De falar, não vou mais, isso não vai mais acontecer, afetou todos os filhos, netos, né? Aquilo para frente. Que a gente estava falando, quebrar os altares Exatamente. construídos errados, erroneamente. Então, quando ele quebra esse altar, ele dá legalidade para as novas gerações e exemplo para que não aconteça mais. Então, a gente pode olhar para essa história, trazer ela para nossa realidade, né? Onde é constantemente necessário falar, Senhor, examina minha vida, examina meu coração, né? Quais são os altares, né? Vou traduzir para vocês. Quais foram as atitudes dos meus antepassados, meus avós, meus pais, e que eu talvez estou repetindo e que não está de acordo com o que o Senhor quer. E isso não é ingratidão, sabe? Porque eles são seres humanos como a gente, pecadores como nós, sabe? Crianças espirituais que precisam, né, da ajuda do Pai. Mas é nossa responsabilidade a cada geração passar por esse exame para falar, Senhor, isso aqui não pode ser passado para frente, sabe? Se o Senhor permitiu que eu viesse, essas pessoas se esforçaram muito, se sacrificaram muito pela minha vida, para eu estar aqui vivo, eu com 40, ele com 60, sabe? Foi muito suor, muita lágrima dos nossos pais e dos nossos antepassados, mesmo com todas as dificuldades e pecados que eles cometeram. Então vamos honrar isso, sabe? Passando a nossa vida em revista, né? Porque a gente carrega tudo isso no sangue. E o Senhor com certeza vai mostrar. E a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem para se arrepender daquilo que a gente fez, né? E se arrepender também do que eles fizeram para falar, chega, daqui não passa mais. Lógico, a gente tem que ter consciência que a gente nunca vai saber tudo. Mas ele sabe. Então, o pedir ajuda para ele é exatamente esse discernimento de, Pai, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se isso que está acontecendo comigo é uma repetição, porque eu não faço ideia, mas o Senhor sabe tudo. Eu não quero mais isso para mim. Então, me ajuda. Sim, né? Ele traz a memória. Mesmo que você não tenha conhecido a pessoa ou que não teve uma tradição oral para te contar o que aconteceu lá atrás, o Senhor vai te trazer a memória, Ele vai desenterrar tudo que está oculto, né? Pro bem do reino, sabe? Pro bem de todos aqueles que Ele ama. Então essa é a mensagem de hoje, né? Nesse primeiro dia desse novo mês celestial, né? Nós desejamos que Deus derrame as suas bênçãos, Jesus derrame suas graças e que o Espírito Santo esteja nos protegendo em mais um dia, né? Mais uma semana que se inicia nessa segunda-feira. E até a próxima, assim como Deus permitir. Amém. Até mais.